noite. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Que possamos esquecer dos nossos problemas, das nossas ansiedades e que possamos nos concentrar em adorar o Senhor e ouvir da sua santa palavra. E vamos orar nesse momento. Eu gostaria de pedir para a irmã Neida orar. Senhor, nós te rendemos graças por essa noite, ó Deus, que bom estarmos aqui, Senhor, para prestar um culto racional ao Senhor. Ó Deus, isso é uma extensão daquilo que vivenciamos e fizemos durante a semana, durante o dia. Te damos graças, ó Deus, porque nós estamos bem, estamos com saúde. Ó Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Passamos por lutas, sim, dias tão difíceis, mas o Senhor tem passado conosco. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus, como o Senhor mesmo falou para os teus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Ó Deus, conduz as nossas vidas. Ó Deus, abençoe esse culto, que tudo que for feito, o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha ter liberdade para atuar da forma que o Senhor quer e não da forma que queremos. Ó Deus, fala conosco aquilo que nós necessitamos, aquilo que precisamos ouvir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida, aqueles que ainda virão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E agora, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? João 11:25 e 26. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Amém. Amém. Irmãos, agora eu gostaria de convidar a irmã Lázaro para louvar nesse momento. Que nós fiquemos em espírito de oração. Um rico sem razão, que não sabia que Jesus e seu perdão eram bastante para a vida ser feliz. Na ignorância morreu sem ter salvação. Pois tenho tudo, jamais
não sabia que Jesus e seu perdão era o bastante para a vida ser feliz. Na ignorância morreu sem ter salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. E agora, irmãos, todos nós vamos adorar o Senhor com um grupo de louvor. Nesse momento nós vamos estar adorando o Senhor, fazendo aquilo que temos de melhor para fazer nessa vida, que é adorar o nome do Senhor, nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, vamos nos desprender de tudo aquilo que, tudo aquilo que passamos na nossa vida lá fora, e vamos nos concentrar em adorar o Senhor nesse momento. Vamos começar adorando esse canto que está deu título, Tu és santo. Tu
daquele que nos amou, né, ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. Né? E este Jesus é aquele, né, que pode nos ajudar na dificuldade, aquele que nós podemos confiar. Amém. Então vamos cantar nesse momento. Ele é Jesus. Bate no
da cruz, para engrandecer o nome deste, que é o único digno de toda honra e de toda glória. Então vamos cantar. Estamos, Senhor, diante de Ti. Coloca a sua vida aos pés da cruz nesse momento. Deus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Ao segredo do Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em coração. Filho, Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que choras perto da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és em mim. Senhor, Deus, está meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, mesmo sem que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que choras perto da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que choras perto da cruz, clama em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Santo Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, na Tua casa, com os irmãos, te adorando, Deus. Como é bom, Senhor, entrar na Tua presença, te adorar, sentir, ó Deus, a Tua presença em nós. Pai, obrigado. Continua no nosso meio nesta noite, Senhor, abençoando, Senhor, recebendo o nosso culto, Deus. Pai, nós te adoramos porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom, é misericordioso, Deus. Pai, não há outro Deus igual a Ti, por isso nós te adoramos, por isso nós entramos na Tua presença, ó Deus, com confiança.
confiança, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, recebendo a nossa adoração, Pai. Muito obrigado. Continue em nosso meio, Senhor. Nesta noite, tudo que acontecer, seja somente para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, agora com o irmão Pérez. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio me deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E ainda eu cair e pensar que é o fim. Jesus me é que segue junto a mim. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto até desistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E ainda cair e pensar que é o fim. Jesus me é que segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E ainda eu cair e pensar que é o fim. Jesus me é que segue junto a mim.
visitantes que eles são muito bem-vindos na casa do Senhor nessa noite. Estamos muito felizes com a presença de vocês e que com certeza o nosso Deus está também muito feliz. Eu gostaria de convidar o pastor Ariano para nos trazer uma mensagem nessa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A irmã Terezinha já deu as boas-vindas para os visitantes, mas eu quero fazer a apresentação dos visitantes que estão aqui conosco. Está nos visitando a Inês Aparecida, pode ficar de pé, Inês, por favor. Também a Franciele, pode ficar de pé. E a Jéssica, sejam bem-vindas mais uma vez, e nós vamos cantar aquele corinho. Visitantes, sejam bem-vindos. Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Amém. Pode sentar. Os irmãos podem cumprimentar os visitantes. Os irmãos que estão próximos podem cumprimentar, né? Dar as boas-vindas. E antes de nós falarmos um pouco da palavra de Deus, eu quero ainda louvar juntamente com os irmãos o hino 396, Cegueira e Vista, do cantor cristão. Então, se você tiver o seu cantor cristão, você pode abrir no hino 396, Cegueira e Vista. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos todos louvar, e você, visitante, preste bem atenção na letra desse hino. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.
tudo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, em refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus pra sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta aos visitantes que aqui estão. Você já recebeu, durante esta semana, aquele livreto do Evangelho de João? Alguém lhe deu esse livreto? Ou você não recebeu? Quem não recebeu, levante a mão, por favor. A Inês não recebeu. Vocês duas não receberam? Também a Jéssica e a Franciele também não receberam. Pode entregar aí para mim. Este livreto que você acabou de receber, ele traz informações diretas de Deus para você, para que você possa conhecer a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Este livreto que você acabou de receber é parte da Bíblia. A palavra de Deus é o Evangelho de João. É bom você que recebeu esse livreto reservar um horário certo para ler um pouco cada dia e falar com Deus através da oração. Ao fazer isso, você será ricamente abençoado. Então é um presente, é um mimo que a igreja está oferecendo a você, visitante, onde você, procedendo à leitura desse livreto, você vai conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre Jesus
e você pode a cada dia fazer a leitura de um capítulo, de um versículo, da metade de um capítulo, e orar e falar com Deus. O título da mensagem que eu quero trazer para vocês nesta noite é Passos para conhecer a Deus. Esse é o título da mensagem. Então nós vamos falar de 7 passos para se conhecer a Deus. Então eu peço que todos prestem bastante atenção. Nós também vamos ler os versículos, a palavra de Deus. O primeiro passo para você conhecer a Deus é você reconhecer que Deus ama você. Então nós vamos ver os versículos aqui. João capítulo 17, aliás, João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o mundo que Deus amou? O mundo que Deus amou foram as pessoas, os seres humanos. E esse amor de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e morreu na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que crê em Jesus e receber a Jesus como seu Salvador, terá a vida eterna. Essa é a maior promessa do Evangelho. O Evangelho não é para lhe dar riquezas. O Evangelho é para lhe dar ou lhe prometer a salvação, a vida eterna. E essa vida eterna vem através de Jesus Cristo. E para que você tenha a vida eterna, é preciso você crer em Jesus Cristo. Agora, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Você pode abrir para acompanhar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui é o próprio Jesus falando, fazendo uma oração, e Jesus declara que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Então a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Ou seja, se você nessa noite entregar a sua vida a Cristo e receber Jesus como seu Salvador, você terá toda a sua vida aqui na terra e você terá toda a sua vida lá no céu eternamente para conhecer a Deus e para conhecer a Jesus. João capítulo 15, versículo 9. Abra a sua Bíblia e acompanhe. João capítulo 15, versículo 9. Diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aqui está essa declaração de Jesus. Ele diz que assim como o Pai o ama, Ele também nos ama.
e nós devemos permanecer no amor de Jesus. Como é que nós permanecemos no amor de Jesus? Nos arrependendo dos nossos pecados e entregando a nossa vida a Cristo e recebendo a Jesus como nosso único Senhor e Salvador pessoal. Então, o primeiro passo para que você possa conhecer a Deus é reconhecer que Deus ama você. E se Deus lhe ama, Ele lhe faz um convite para que você tenha a salvação, um convite para que você tenha a vida eterna, e este convite é que você abra o seu coração e você se torne um crente, e você aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. O segundo passo para conhecer a Deus é admitir que você é um pecador e precisa de um Salvador. Muita gente não quer admitir isso. Muita gente não quer admitir que é um pecador e que precisa de um Salvador. Mas para que nós possamos ter a salvação, receber a salvação, é necessário que primeiro a gente admita a nossa condição de pecador. A gente reconheça que nós somos de fato pecadores e que o pecado nos afasta de Deus e que o pecado nos leva para a perdição, para o inferno, mas Deus quer nos dar a salvação, Deus quer nos dar o perdão dos pecados, Deus quer nos dar a vida eterna, Deus quer nos dar o céu, mas para isso é preciso que eu reconheça o meu pecado, que eu reconheça a minha pecaminosidade e que eu me arrependa dos meus pecados. João capítulo 3, versículo 19. Abra a sua Bíblia, ou abra o livreto que você recebeu e acompanhe. João capítulo 3, versículo 19. Jesus disse o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem foi a luz que veio ao mundo? Foi Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. De que julgamento Jesus está falando? Do julgamento final. E por que nós temos que passar por esse julgamento final? Porque nós somos pecadores. Porque as nossas obras são más. As nossas obras são pecaminosas. Mas aqui há uma diferença entre o crente e o não crente. Aqui há uma diferença entre o que aceita Jesus e aquele que rejeita Jesus. Aqui há uma diferença entre o crente e o incrédulo. Qual é a diferença? A diferença é que o crente, a pessoa que se torna um crente, ao aceitar Jesus, ela tem os seus pecados perdoados. Mas aquele que renega a Jesus, que rejeita a Jesus, ele continua em seus pecados e vai ser condenado por causa de seus pecados. João capítulo 8, versículo 24. Abra aí, João capítulo 8, versículo 24. Diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou
morrereis nos vossos pecados. Então veja que foi o que eu acabei de dizer, Jesus está dizendo. Se vocês não crerem que eu sou o quê? Se vocês não crerem que Jesus é o Filho de Deus, se vocês não crerem que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, se vocês não crerem que são pecadores e que precisam de arrependimento, vocês morrerão em seus pecados. É isso que Jesus está dizendo. João capítulo 3, versículo 18. João capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quem nele crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lembra que eu falei que existe um juízo final, mas existe uma diferença entre o crente e o não crente? O crente já está julgado e já está absolvido, porque ele creu em Jesus Cristo como Salvador, e essa fé em Jesus fez com que os seus pecados fossem perdoados, os seus pecados fossem apagados. Então o crente já está julgado, o crente já está absolvido, mas o incrédulo, ele vai ser julgado e vai ser condenado. Então, o segundo passo para que você possa conhecer a Deus é admitir que você é um pecador e precisa de um Salvador. O terceiro passo para que se possa conhecer a Deus é crer que Cristo Jesus é o único Salvador. Não existe outro Salvador, apenas Jesus é o Salvador. Ele é o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode abrir o caminho do céu para aquele que crê, para aquele que se arrepender de seus pecados e crê. Existe um ditado no mundo que toda religião leva a Deus, mas isso é mentira. Existe o ditado que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira. Existe o ditado que todo mundo é filho de Deus, mas isso é mentira. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus. É Jesus. E só é filho de Deus aquele que se arrepende de seus pecados e entrega-se a Jesus, recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe outro Salvador. Os apóstolos não são salvadores. Os santos não são salvadores. Os pastores não são salvadores. Os padres não são salvadores. A igreja não é salvadora. O único Salvador é Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Está aparecendo aí no Data Show, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abrir. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus. Esse aqui é João Batista. Ele viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João o Batista, o profeta João,
ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? É porque no Antigo Testamento havia aquele ritual de sacrificar os cordeiros como símbolo do perdão dos pecados. E Jesus, ele havia vindo ao mundo, enviado por Deus, enviado pelo Pai, para morrer, para que através da sua morte e através do seu sangue derramado, os pecados daquele que crê fossem perdoados. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que eu já falei. Jesus é o único caminho para o céu. Jesus e a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, é a única verdade. Jesus é a vida. A vida eterna consiste em você ter Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, se você almeja um dia morar no céu, se você almeja um dia ter a vida eterna, se você almeja um dia ver a face de Deus, você precisa desesperadamente crer que Jesus é o único Salvador. Irmãos, muitas vezes nós somos muito apegados a esta vida aqui na terra. A nossa preocupação muitas vezes gira em ganhar dinheiro, em ter bens materiais, e nos esquecemos que o maior bem que nós temos é a nossa alma. Jesus disse: o que dará o homem pela sua alma? Ou o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi um hino que a irmã Lázaro cantou aqui no início. Aquele hino que ela cantou fala da história de um homem muito rico que fez uma plantação e teve uma colheita fenomenal e ficou mais rico ainda. E ele disse consigo mesmo, disse em seu coração: minha alma pode descansar, porque tem muitos bens para muito tempo. E naquele momento ele escuta uma voz do céu que diz: louco, hoje te pedirão a sua alma, ou seja, hoje você vai morrer. E o que você preparou, para quem será? Devemos estar preparados para o dia da nossa morte. Porque no dia da nossa morte, nada do que a gente ajuntou aqui nessa terra vai servir. Nós não vamos levar nada e nada vai poder nos socorrer. Se você partir para a eternidade sem ter reconhecido a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, infelizmente o seu destino eterno será o inferno, será a perdição eterna. Mas se você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, então você poderá ser salvo, porque Jesus Cristo, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 3, versículo 36, diz assim:
quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é exatamente o julgamento e a condenação do pecador. Essa é a ira de Deus. E por que Deus está irado? Deus está irado porque o homem é pecador e o ofende todos os dias com os seus pecados. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, esse não está debaixo da ira de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele está debaixo da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Mas aquele que não crê em Cristo como Salvador, esse continua debaixo da ira de Deus. E se ele morrer assim, ele será condenado. Quarto passo para conhecer a Deus. O quarto passo para conhecer a Deus é receber Jesus como seu Salvador. Veja que o terceiro passo é crer em Jesus, mas o quarto passo é receber Jesus. João capítulo 1, versículo 17, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lembra que eu falei no início, agora há pouco, que existe um ditado no mundo que todos são filhos de Deus? É 1:12, isso. Eu falei 17, então foi um lapso. 1:12. Mas como eu dizia, todos não são filhos de Deus, como esse ditado diz. Filho de Deus, de acordo com esse versículo de João capítulo 1, versículo 12, filho de Deus é apenas aquele que recebe a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal. Esse é filho de Deus. Aquele que não recebe não é filho de Deus. João capítulo 10, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é que está dizendo isso? É Jesus. Quem são as ovelhas de Jesus? Os crentes, aqueles que já receberam a Jesus como Salvador. Jesus conhece quais ovelhas? Aqueles que são seus, aqueles que o receberam. Quem é que segue a Jesus obedecendo a palavra de Deus? Aqueles que já receberam a Jesus. Para quem Jesus dá a vida eterna? Para aqueles que receberam a Jesus. Quem são os que jamais irão para o inferno? Jamais serão condenados? Aqueles que receberam a Jesus. Quem são aqueles que não poderão ser arrancados da mão de Jesus? Aqueles que receberam a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem,
Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Agora, João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui é Jesus também dizendo essas palavras e fazendo uma promessa: quem ouve a sua palavra e crê nele, e crê também no Pai que o enviou, esse tem a vida eterna. Então, ter a vida eterna é a promessa principal do Evangelho. Aquele que crê em Jesus como Salvador, de novo, não passará pelo juízo final para a condenação, mas ele passou da morte para a vida. Por que passou da morte para a vida? Porque o homem sem Jesus está morto, mas quando ele recebe Jesus, ele recebe em si a vida eterna. O quinto passo para conhecer a Deus é reconhecer que Jesus agora é seu amigo e o Senhor de sua vida. Isso aqui é para quem já aceitou Jesus. Isso aqui é para quem já se tornou um crente. Se você já aceitou Jesus, então você deve reconhecer que agora Jesus é seu amigo e o Senhor de sua vida. João capítulo 15, versículo 14 diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, amigo de Jesus é aquele que obedece a Jesus. João capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aqui é aquela passagem que Tomé, um dos 12, havia dito que só creria em Jesus, que Jesus ressuscitou, se ele visse as mãos de Jesus furadas. E ali ele viu, Jesus aparece para ele, mostrou para ele suas mãos, e Tomé, arrependido, disse: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 16, versículo 24. João capítulo 16, versículo 24. Diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então agora, se você é amigo de Jesus, você pode orar em nome dele e colocar os seus pedidos das mãos de Deus em nome de Jesus. E aquilo que for da vontade de Deus, você vai receber e você vai se alegrar. Sexto passo: reconhecer que se você se tornar um crente, você fará parte da família de Deus, que é a igreja. Então, se você se tornar um crente, você fará parte da família de Deus, que é a igreja. João, capítulo 20, versículo 19 e 20, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, está falando aqui da ressurreição de Jesus,
trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O que é que isso aqui tem a ver com família? Tem a ver que os discípulos estavam reunidos como igreja, estavam reunidos como uma família. E Jesus, após ressuscitar, aparece para os discípulos que estavam ali reunidos. Então, se você reconhecer a Jesus como Salvador, você se tornará parte da família de Deus, que é a igreja. João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você se tornar um crente, você faz parte da igreja de Deus. E fazendo parte da igreja de Deus, você está ligado a Jesus. E aí você vai dar fruto, você vai frutificar. Em sétimo e último lugar, o sétimo passo para conhecer a Deus. Depois de aceitar a Cristo, ou seja, se tornar um crente, colocar-se a serviço de Cristo, orar, estudar a Bíblia, testemunhar outras pessoas. Esse é o sétimo passo. Você aceita Jesus, você se torna um crente, você se coloca a serviço de Jesus, você ora, você estuda a Bíblia, você testemunha de Jesus para as outras pessoas. João capítulo 10. Aliás, João capítulo 14, versículo 13. João capítulo 14, versículo 13. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus faz essa promessa àquele que é crente, àquele que o aceita, aquele que se coloca ao seu serviço, aquele que ora, aquele que estuda a Bíblia e aquele que testemunha a outros. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra e é liberto pela verdade, que é a sua palavra. João capítulo 20, versículo 21, diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus envia os seus discípulos, Jesus envia cada crente, Jesus envia cada pessoa que se converte a testemunhar da sua palavra para outras pessoas. Concluindo, se você, principalmente você visitante, se você ouviu e entendeu a sua necessidade de aceitar Jesus como seu Senhor
e Salvador, faça essa oração comigo. A oração está aí. E nós, o irmão Petros vai colocar aí. Aí. Então você que ouviu essa mensagem, se você entendeu a sua necessidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração nesse momento. Pai Celeste, sei que eu sou um pecador e que preciso de seu perdão. Creio que o seu Filho, Jesus Cristo, morreu da cruz por mim e agora estou arrependido e disposto a deixar a vida de pecado. Pela fé, convido o Senhor Jesus Cristo para entrar em meu coração e em minha vida como meu único e suficiente Salvador pessoal. Pela sua graça, quero segui-lo e obedecê-lo como Senhor da minha vida. Amém. Amém. Quero convidar o irmão João, que vai louvar a Deus, e logo após nós vamos encerrar o culto. Eu vou cantar
desilusões, decepções ele tem passado, mas uma coisa eu sei, que Jesus, ele não desiste de você. Ele está ao teu lado, a todo momento, colhendo os teus lábios, vendo a tua dor e pronto a te salvar, a te dar o alívio, a te dar a salvação, a vida eterna. Vamos estar louvando o Senhor nesse cântico. Ele não desiste de você. Eu creio que a maioria conhece e pode estar louvando o Senhor junto nesse momento. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora encerrar o culto. Eu quero avisar que na saída você vai receber um potinho com caldo de mandioca. É uma cortesia do Ministério de Evangelismo e todos vão passar ali e pegar, tá bom? Vão receber. E eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui, principalmente os visitantes. Obrigado, que Deus continue lhes abençoando. E se você fez aquela oração, aceitando a Cristo como Salvador, e você quer saber mais a respeito da palavra de Deus, a igreja está com as portas abertas. Você pode vir, continuar vindo para ouvir mais da palavra de Deus. Nós temos culto aqui na igreja, quinta-feira às 7h30 da noite, domingo 9 horas da manhã e às 7h30 da noite. Você também pode entrar em contato conosco e pedir, se você quiser, um estudo bíblico, e nós vamos providenciar isso para você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. 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 Está encerrado. Deus abençoe.